Você já se pegou amando alguém que parecia uma obra de arte, mas que, no fundo, guardava uma espécie de tempestade que você não sabia como nomear? Já sentiu que quanto mais a luz da beleza ofuscava, mais caótico era o amor que se escondia por trás dela? Você já se perguntou por que tantas mulheres que parecem ter o mundo aos seus pés, com uma inteligência afiada e um brilho que atrai todos os olhares, parecem fracassar de forma esmagadora no que mais desejam, o amor verdadeiro? Quanto mais bela a mulher, mais difícil é dizer a verdade a ela. Essa frase que soa como um sussurro amargo de um velho amigo ou de um poeta cínico, guarda uma verdade que você já conhece, mesmo que não admita em voz alta. A beleza, quando elevada a um pedestal de poder absoluto, não é apenas um privilégio. É uma maldição disfarçada de bênção, um veneno lento e doce que corrompe a alma e o coração. Este vídeo não é um ataque, pelo contrário, é uma dissecação. Uma arqueologia da alma para desenterrar o mito da mulher perfeita. Vamos entender como a beleza, em sua forma mais extrema, pode se tornar uma câmara de eco, um labirinto onde nenhuma verdade sobrevive. E o mais importante, porque essas mulheres que muitos invejam ou idealizam, vivem aprisionadas em um palco de ilusões, onde o amor se transforma em uma guerra silenciosa e a sanidade se esvai em ruína emocional. Esta é uma conversa sussurrada, um espelho virado para o lado sombrio do desejo, não para acusar, mas para compreender. Porque às vezes, a mulher que parece uma força da natureza, capaz de destruir todos os seus relacionamentos, é apenas uma menina que cresceu sendo adorada pela sua casca, mas que nunca foi amada de verdade por sua alma. Vamos juntos começar a desvendar isso. A semente da mentira. Tudo, absolutamente tudo, começa com um olhar. Não o dela, mas o dos outros. Ela pode estar em qualquer lugar comum, seja no corredor da escola, dentro de um ônibus lotado ou na fila do supermercado. De repente, os olhares não apenas a veem, eles a devoram. Ela ainda é uma menina, talvez com 13, 14 anos, e seu corpo floresce antes que a sua alma esteja minimamente pronta para lidar com a avalanche que virá a seguir. Por dentro, ela ainda é insegura, assustada, cheia de dúvidas, mas de repente é agraciada com a atenção de homens com o dobro ou o triplo da sua idade, e ninguém a prepara para esse fardo. Ao contrário, a reação do mundo é uma reverência silenciosa. Uma mudança sutil e irreversível se instaura no ar. É nesse momento que a verdade começa a morrer, porque as pessoas passam a tratá-la de forma diferente, não pelo que ela é, mas pelo que ela representa, um símbolo, um reflexo para os desejos mais primitivos e sombrios de quem a cerca. Sua beleza começa a reconfigurar a realidade ao seu redor, e o que é ainda mais perigoso, passa a distorcer a sua própria percepção de si. Ao elogio constante, soma-se a ausência total de crítica. Ao desejo dos outros, soma-se o silêncio das verdades incômodas. Ela se torna uma deusa de porcelana, cercada por sacerdotes que não ousam questioná-la, porque querem algo em troca, seja amor, sexo ou validação. O que importa é que ninguém mais tem coragem de dizer a ela o que precisa ser dito. E assim, a beleza mata a verdade, não de uma forma cruel ou violenta, mas com um veneno lento e doce, disfarçado de aprovação. A tragédia da ausência de crítica. Imagine viver por anos em um mundo onde todos sorriem quando você comete um erro, onde ninguém te confronta, e qualquer tentativa de correção é vista como inveja, machismo, grosseria ou, pior, rejeição. Ela aprende que o mundo é um lugar maleável, que se curva diante do seu reflexo, e como toda criança mimada pelo poder que veio cedo demais, ela não desenvolve o músculo mais vital da maturidade, a autopercepção. O psicólogo Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E o destino dessas mulheres começa a ser traçado com um detalhe cruel. Elas vão atrair tudo, menos a verdade. Elas serão cercadas por homens que dizem o que elas querem ouvir, porque aprenderam que qualquer outra coisa fará com que sejam abandonados. Elas vão se apaixonar por homens que fingem aceitá-las por completo e depois desaparecem, quando percebem que beleza não é sinônimo de equilíbrio emocional.
E a ironia disso tudo? Elas não entendem o que está acontecendo. Elas acham que os outros são ingratos, covardes, frios. Mas, na verdade, os homens são apenas o espelho do mundo que ela mesma construiu. Um mundo onde a verdade simplesmente não tem permissão para entrar. Você já conversou com uma mulher assim? A que tem uma resposta pronta para tudo? A que nunca admite um erro? A que desvia de qualquer assunto que a incomode, ataca, ironiza, mas nunca escuta de verdade? Ela não é arrogante por natureza. Ela é filha do silêncio, de um mundo onde ninguém teve a coragem de ensinar que o amor de verdade começa quando alguém tem a bravura de dizer: você está errada, mas eu ainda estou aqui. E isso ela nunca ouviu. É como ensinar alguém a dirigir, elogiando até quando ela está prestes a cair em um precipício. O colapso vem devagar. Primeiro nos relacionamentos, depois nas amizades e, por fim, na própria identidade. Porque viver sem a verdade é viver num sonho. E todo sonho bonito um dia se transforma em pesadelo. E o mais cruel é que ela nem sabe que está dormindo. Ela acha que está acordada, acha que é livre, acha que está no controle. Mas, na realidade, está trancada em um teatro onde todos os aplausos são falsos e todos os roteiros foram escritos para agradá-la, não para salvá-la. E quando o espetáculo acaba, quando a beleza começa a desvanecer e a plateia some, ela, pela primeira vez, escuta o silêncio da verdade que foi enterrada anos atrás. A solidão do pedestal, a ilusão que a seduziu, foi a do amor. Ela sonha com um amor que a adore, que a deseje como os olhares na rua, que a celebre como os aplausos silenciosos que acompanhavam cada foto postada, cada entrada em um restaurante, cada presença. Mas há um problema escondido nesse desejo. Ela quer um amor que a veja como todos sempre a viram, e esse amor não existe. O que ela conheceu a vida inteira foi o reflexo, a superfície iluminada. Não o reconhecimento de sua alma, mas a projeção do desejo alheio. O amor verdadeiro, aquele cru, que exige sacrifício e lucidez, sempre escapou por entre seus dedos, como um idioma que ela nunca foi ensinada a falar. Ela teve opções, claro, muitas. Homens que a bajulavam, que prometiam o mundo, que diziam: você é diferente de todas as outras. Mas depois sumiam, se afastavam com desculpas vagas, silêncios inexplicáveis ou com frases que ela não entendia. Você é intensa demais. Não estou pronto. Você merece algo melhor. E cada vez que isso acontecia, uma parte dela sussurrava: o que estou fazendo de errado? Mas rapidamente essa voz era silenciada por outra, mais forte e familiar. O problema está neles, sempre esteve neles. E assim a ilusão se fortalece. Ela se convence de que o amor é um enigma injusto, que os homens têm medo de mulheres como ela, que o mundo é cruel com quem brilha demais. Ela repete essas frases como orações, para se proteger da verdade que lateja nas entrelinhas, a verdade de que talvez, apenas talvez, ela não saiba amar porque nunca precisou aprender. Desde muito cedo, o seu valor foi garantido. Ela era a mais desejada, a mais elogiada, a mais escolhida. Mas o amor não se constrói com aplausos. O amor exige escuta, exige renúncia, exige um espelho limpo. O amor exige a verdade. E a verdade nunca foi o que ela recebeu. A tragédia disso é silenciosa, ninguém percebe. A sociedade continua a elogiá-la. As amigas dizem que ela é maravilhosa. As redes sociais a confirmam diariamente, mas é sozinha, no escuro do seu próprio quarto, que ela sente um vazio que não sabe nomear. Por que ninguém fica? Porque parece que todo mundo mente? Porque mesmo sendo tudo o que eles dizem querer, eu nunca sou suficiente para que fiquem? A resposta dolorosa talvez seja esta: porque o amor não sobrevive onde não há espaço para a verdade. E ela, sem saber, aprendeu a expulsar a verdade sempre que ela se aproximava. Ela quer um amor que a admire, mas não suporta um que a questione. Quer um homem que a deseje, mas não aceita um que a confronte. Quer ser compreendida, mas resiste a ser desnudada emocionalmente, porque em algum nível profundo, ela ainda acredita que amor é aprovação incondicional e não uma construção diária com atrito, dor e espelhos partidos. Ela olha para trás e vê os rastros de histórias fracassadas, relações que começaram com fogo e terminaram com silêncio.
E em sua narrativa interna, ela é sempre a vítima da fuga dos outros, nunca a arquiteta inconsciente da própria ruína. A ilusão do amor para essas mulheres é como uma catedral construída sobre areia movediça, linda, majestosa, mas fadada ao colapso. O escritor Fyodor Dostoiévski disse certa vez: o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas em saber para que se vive. E ela vive, mas não sabe para quê. Busca o amor, mas não sabe o que ele exige, porque ao longo de sua vida, tudo sempre veio fácil, menos o amor. E o amor exige algo que ela nunca teve que desenvolver: a capacidade de se desconstruir, de olhar para si e dizer: eu não sei, eu errei, eu não sou perfeita. Essas palavras são estrangeiras para alguém que sempre ouviu que bastava estar presente para ser desejada. Mas no amor, a presença não basta. A beleza não sustenta. O desejo não resolve. O amor verdadeiro precisa de alguém que tenha coragem de perder. E ela sempre teve pavor de não ser a escolhida. Por isso, sua forma de amar se torna uma performance. Ela oferece a versão mais impecável de si: sedutora, inteligente, independente, espirituosa. Mas tudo isso é uma dança para não perder o outro, e não uma entrega real. E os homens sentem, mesmo sem saber explicar. Eles percebem o teatro, o controle, a fragilidade disfarçada de autoconfiança e instintivamente se afastam. A tragédia é essa: quanto mais ela tenta segurar o amor, mais ele escapa. Quanto mais ela se afirma como perfeita, menos espaço há para que o outro entre. Porque o amor entra pelas rachaduras, e ela foi treinada a vida inteira para escondê-las todas. O delírio da validação constante. Imagine viver em um mundo onde toda vez que você pergunta: o que você acha de mim?, a resposta é sempre a mesma: você é maravilhosa. Mesmo quando você age de forma cruel, mesmo quando explode sem motivo, mesmo quando ignora, manipula ou fere, a resposta continua: você é incrível. Agora imagine esse mundo se repetindo por 10, 15, 20 anos. O que isso faz com a mente de uma pessoa? A verdade é que nenhuma consciência humana sobrevive intacta a um ambiente onde a validação é constante e a verdade é ausente. A beleza, quando acompanhada por elogios excessivos e críticas inexistentes, não eleva. Ela desorienta e, aos poucos, enlouquece. A insanidade aqui não é um colapso evidente, que grita ou se institucionaliza. Ela é sutil. É uma desconexão lenta entre causa e efeito, entre comportamento e consequência, entre a ação e o mundo real. Quando uma mulher atraente vive imersa em um oceano de aprovação, onde tudo o que faz é interpretado como encantador, ousado ou irresistível, ela deixa de confiar no feedback do mundo. Ela para de ouvir os nãos. E onde não há não, não há crescimento. Sem confronto não há autoconhecimento. E sem autoconhecimento não há sanidade. O filósofo Michel Foucault dizia que a loucura não é a ausência de razão, mas a exclusão dela pela lógica dominante. E é exatamente isso que acontece. A lógica dominante na vida dessas mulheres não é a verdade, é a conveniência emocional. Não é o espelho, é o filtro. A cada dia mais um elogio, mais uma confirmação de que ela está certa, mais um comentário que diz: você não precisa mudar nada. Mas o que parece amor é apenas medo disfarçado. Os homens não dizem a verdade porque não querem perder o acesso a ela. Os amigos não a corrigem porque não querem se afastar. A família, muitas vezes, foi silenciada por anos de chantagem emocional. Cada crítica se transformava em drama, choro, distanciamento. Aos poucos todos se calam, e quando todos se calam, a loucura entra pela porta da frente. Ela começa a acreditar que nunca erra, que o problema sempre está nos outros, que os relacionamentos que fracassam são culpa da imaturidade alheia, que o mundo não sabe lidar com mulheres como ela. Mas dentro dela, algo grita, uma dúvida silenciosa, sufocada por camadas de orgulho e medo. E se o problema for eu? Essa pergunta não chega à sua consciência. Ela vibra no inconsciente como uma ameaça existencial, porque admitir que errou é admitir que viveu anos em uma ilusão. É encarar o abismo. E o abismo, para quem sempre viveu nas alturas da adoração, é insuportável. O resultado é uma mente fragmentada.
Ela vive em dois mundos: o que ela criou, onde tudo gira ao seu redor, e o mundo real, que insiste em mostrar suas rachaduras. Aos poucos a dissonância cresce. Ela sente que algo está errado, mas não sabe o quê. Começa a experimentar crises de ansiedade, episódios de raiva, um vazio constante. Mas claro, o discurso continua o mesmo. Estou cercada de homens tóxicos. Ninguém me entende. Sou intensa demais para esse mundo raso. E o mais cruel, ela acredita nisso, porque não tem outro mapa de realidade. Luisa Arzamte no vício da validação e o preço da farsa. O escritor I.M. Cioran escreveu: somos todos mentirosos por necessidade, por covardia, por vocação. E ela é o centro de um sistema de mentiras cuidadosamente construído em torno de sua beleza. Mas ao contrário do que muitos pensam, ela não está no controle. Ela é prisioneira desse sistema. A validação, quando se torna o único alimento psíquico, vicia. E como todo vício, exige doses cada vez maiores. Um elogio já não basta. Ela precisa de curtidas, mensagens, olhares. Precisa ser desejada o tempo todo. Precisa que os outros confirmem sua narrativa constantemente, porque sem isso, ela entra em colapso. É como se a sua identidade fosse feita de vidro. Bonita sim, mas extremamente frágil. Basta um comentário honesto, uma rejeição inesperada ou uma ausência não explicada para que tudo se estilhaça. E é aí que o delírio se instala. Ela começa a criar explicações fantasiosas para tudo que contraria sua percepção. Ele sumiu porque tem medo de se apaixonar. Ele terminou porque não consegue lidar com uma mulher tão completa. Ele me rejeitou porque é inseguro, não porque eu cometi erros. Ela precisa dessas histórias para manter sua sanidade aparente, porque a verdadeira razão, que talvez ela tenha sido arrogante, injusta, superficial ou emocionalmente desonesta, seria devastadora demais para admitir. Ela não é má. Ela está perdida. E a culpa não é só dela. É de todos que, por covardia ou conveniência, preferiram mentir a amar. Porque amar é dizer a verdade, mesmo quando ela fere, principalmente quando ela fere. A ausência de crítica não é afeto, é abandono disfarçado. O colapso da realidade, no fundo, é isso. Uma mulher inteligente, sensível e cheia de potencial, presa em um teatro onde todos fingem que ela é perfeita. E ela, para continuar sendo a protagonista, precisa fingir que acredita. Mas fingir cansa, fingir enlouquece. E um dia, quando a beleza não bastar, quando os aplausos cessarem e os olhos se voltarem para outra, ela ficará sozinha com o que evitou por uma vida inteira. Ela mesma, sem filtros, sem mentiras, sem plateia. E talvez, só talvez, nesse silêncio, a verdade finalmente encontre espaço para entrar. A dança da máscara e a solidão oculta. Toda mentira nasce de um desejo. O desejo de ser aceito, de ser amado, de ser desejado. Mas existe um tipo de mentira que é mais perigosa que todas as outras. Aquela que é contada, não para enganar o outro, mas para proteger a si mesma. E quando essa mentira é repetida muitas vezes, ela se torna uma crença. E quando a crença é reforçada todos os dias por olhares, palavras e recompensas, ela se transforma em identidade. A mulher bela demais não é apenas admirada, ela é consumida. Seu corpo se torna um símbolo, sua imagem um capital, sua presença uma ameaça velada e silenciosa. Mas o que o mundo não vê, o que ninguém ousa encarar, é o preço psíquico que ela paga para manter essa ilusão de controle. A cada elogio, uma pressão. A cada conquista, um medo, o de ser esquecida. A cada nova validação, uma dúvida. Se eu não fosse bonita, alguém ainda ficaria. A beleza, quando colocada no centro da existência, devora tudo ao redor. E o que sobra é um vazio que ninguém vê, mas que ela sente cada vez mais. Sabe aquela mulher que posta fotos provocantes todos os dias, que parece sempre confiante, poderosa e no controle? Por trás de cada clique, talvez exista apenas uma pergunta mal resolvida. Se eu parar de seduzir, ainda vão me amar? E a resposta que ecoa no fundo da alma é devastadora. É por isso que ela precisa continuar o jogo. Precisa continuar oferecendo versões de si que garantam atenção. Ela aprendeu que o silêncio masculino dói mais do que a solidão, que a rejeição pesa mais do que a superficialidade.
Então ela sorri, ela encanta, ela se mostra, ela alimenta o desejo do mundo e mata, aos poucos, o seu próprio. O poeta Antonin Artaud dizia: não é verdade que a vida seja absurda. O que é absurdo é o sistema de valores que nos ensinam. E para a mulher que cresceu sendo valorizada apenas por seu rosto, seu corpo, seu brilho social, tudo o que não é aparência se torna invisível. Ela tenta mostrar sua inteligência e é ignorada. Tenta ser vulnerável e é chamada de fraca. Tenta amar de verdade e é rejeitada por não cumprir mais a fantasia de perfeição. Então, ela recua, se protege e volta ao único papel que a faz sentir segura, o da mulher desejável. Mas esse papel tem um custo que ninguém quer admitir. A mente dela nunca descansa, sempre em alerta, sempre em avaliação, sempre tentando se ajustar à expectativa invisível dos outros. Ela se torna, sem perceber, uma marionete emocional, controlada por um público que a aplaude com uma mão e a destrói com a outra. Você já viu isso? A mulher que parece sempre linda, mas vive exausta. A que parece sempre forte, mas explode por dentro. A que tem tudo, mas não confia em ninguém. Ela não está mentindo para o mundo. Ela está mentindo para si mesma, dizendo todos os dias: está tudo bem. Eu gosto de ser assim. Eu não preciso de mais nada. Mas lá dentro a verdade sangra, porque ela sabe. Sabe que muitos homens não se aproximam dela por quem ela é, mas pelo que ela representa. Sabe que as amigas a invejam mais do que a compreendem. Sabe que o amor que tanto deseja talvez nunca aconteça, porque exige um tipo de entrega que ela já não sabe mais como fazer. A mentira que seduz também afasta, porque quem está sempre seduzindo nunca se permite ser alcançada. E o homem que poderia amá-la de verdade desiste, não porque ela é difícil demais, mas porque nunca encontra nela um espaço onde possa ser ele mesmo. Ela se acostumou a performar e quem vive performando nunca descansa. O preço psíquico disso é devastador. Transtornos de ansiedade, crises de identidade, relacionamentos superficiais, medo constante do abandono e, por trás de tudo, uma solidão que nenhuma presença consegue preencher. Ela pode estar cercada de pretendentes e ainda assim se sentir invisível. Pode ter 1000 mensagens na caixa de entrada e nenhuma que pergunte como ela realmente está. Pode ser admirada por todos e conhecida por ninguém. Essa é a mentira que a seduziu, a de que ser bela bastaria. Mas a verdade é que a beleza é apenas o convite. O amor nasce naquilo que não pode ser visto, e ela foi ensinada a esconder justamente o que não se vê: suas dores, suas dúvidas, sua humanidade. O mundo não quer a mulher real. Quer o símbolo, quer a musa, quer o fetiche. Mas em algum lugar dentro dela, algo quer romper, quer gritar, quer amar de verdade, com imperfeição, com tropeços, com entrega. Só que para isso, ela terá que pagar o preço mais alto, abrir mão da mentira que a protege. E isso, para alguém que passou a vida inteira sendo a mulher perfeita, é como morrer para, enfim, poder renascer. A tragédia da perfeição. Ela está sentada à sua frente impecável, os cabelos perfeitamente alinhados, a pele tão luminosa que quase te hipnotiza, um perfume que evoca algum desejo antigo. Ela ri no tempo certo, concorda com inteligência, parece ter lido os mesmos livros que você, parece te entender melhor do que você mesmo. E ainda assim, você sente que há algo errado, não sabe explicar. É como conversar com um holograma bonito, brilhante, mas intocável. Você fala com ela, mas nunca a alcança de verdade. A sensação é estranha, como tentar tocar algo sagrado e perceber que é feito de névoa. A verdade é que essa mulher, essa que parece perfeita, não existe. Ela é uma construção, um personagem criado a partir do que o mundo esperava dela. Um reflexo da soma dos desejos alheios. A mulher perfeita é, na verdade, um espectro, e todo espectro esconde um cadáver, o da mulher real, que foi enterrada sob camadas de aprovação. Ela aprendeu desde cedo que sua beleza era seu superpoder, mas ninguém a avisou que todo poder exige um preço, e o preço da perfeição é a desumanização. Ninguém quer saber o que ela sente. Só querem que ela continue sendo aquela imagem, sempre forte, sempre desejável, sempre segura. Mas por dentro ela grita, porque ninguém é assim o tempo todo. Ninguém é perfeita sem quebrar por dentro.
Ninguém suporta ser adorada por tanto tempo sem começar a se odiar um pouco. E então ela se torna sua própria prisão. Ela não pode mostrar fraqueza. Não pode chorar sem ser chamada de dramática. Não pode errar sem ser julgada como hipócrita. Não pode amar de verdade, porque isso exige cair, e ela foi treinada para nunca cair. A mulher perfeita que o mundo construiu não chora por amor. Ela substitui. Ela responde com frieza. Ela finge que não doeu. Mas à noite, no escuro do próprio silêncio, a farsa cobra seu preço. Ela sente que perdeu algo, algo que talvez nunca vá recuperar. A espontaneidade, a inocência, a liberdade de ser apenas ela. Você consegue imaginar o desespero silencioso de uma mulher que tem tudo, exceto o direito de ser real? Dostoiévski escreveu que a beleza salvaria o mundo, mas talvez ele estivesse errado, porque quando a beleza é usada como máscara, ela não salva, ela sufoca. Essa mulher perfeita, que nunca erra, nunca perde, nunca se desequilibra, foi inventada para agradar. Mas no processo de agradar o mundo, ela esqueceu de existir para si mesma. Ela virou a expectativa, o arquétipo, a musa inalcançável. Mas o amor exige falhas, o amor exige descontrole, o amor exige mostrar aquele lado que ela sempre escondeu, o lado humano, e ela tem medo disso, porque sempre que tentou ser humana, foi rejeitada. Talvez por um namorado que não soube lidar com suas inseguranças, ou por uma mãe que só a elogiava quando ela se comportava perfeitamente, ou por amigas que só estavam por perto enquanto ela brilhava e desapareciam quando ela afundava. Então, ela criou uma armadura linda, impenetrável, mas por dentro é só uma menina com medo de não ser amada, se for ela mesma. A beleza que era sua dádiva se transformou em maldição, e a perfeição que ela aprendeu a encarnar virou o túmulo da sua autenticidade. A verdade no silêncio. No final das contas, não estamos falando apenas de mulheres belas. Estamos falando de todos nós. De quantas versões inventadas precisamos vestir para sermos amados. De quantas mentiras nos cercamos para não tocar a dor que grita lá no fundo. De como construímos castelos de imagem e depois moramos sozinhos dentro deles. A mulher atraente nessa análise é apenas um espelho ampliado da condição humana. Um ser que recebeu poder antes de desenvolver sabedoria, que foi amado pelo que representa, não pelo que sente, e que por isso aprendeu a esconder suas rachaduras como se fossem vergonhosas, em vez de sagradas. Mas o que destrói essa mulher não é a beleza. É o silêncio que a beleza impõe. É a ausência de confronto, de verdade, de amor real. Um amor que diz, você não é perfeita, e ainda assim, eu fico. Vivemos numa sociedade que recompensa a aparência e pune a vulnerabilidade. E isso nos custa caro. Nos afasta uns dos outros, nos transforma em avatares de nós mesmos, funcionais, desejáveis, sedutores, mas profundamente sós. A beleza, quando colocada como trono, transforma o coração em exílio. E talvez o que tenhamos aprendido hoje seja isso, que por trás da mulher que todos querem conquistar, existe uma alma implorando para ser vista, não como um troféu, mas como uma pessoa. Essa jornada entre a sanidade e o delírio, entre a validação e o amor, entre o desejo e a verdade, não termina aqui. Ela continua em cada um de nós. Toda vez que escolhemos olhar além da superfície, toda vez que decidimos amar o que não brilha, toda vez que temos a coragem de dizer, eu vejo você, até no que você esconde. Porque no fim, a cura está na coragem de ser real e de permitir que o outro também seja. E agora você consegue imaginar quem está por trás do sorriso perfeito daquela mulher que todos dizem querer? Talvez ela esteja esperando apenas alguém que tenha a coragem de ouvir o grito que ninguém nunca quis escutar. Eu demorei anos para entender isso. Lembro de uma mulher linda, inteligente, daquelas que fazem todos ao redor pararem de falar só para escutar o som de seus passos. Estávamos em um café no fim de tarde, e eu tentando manter a pose de quem queria impressionar, mas também queria entender. Ela falava sobre os ex-namorados, sobre como ninguém aguentava ela por muito tempo. E depois de um silêncio estranho, ela olhou para mim e disse, eu sou um problema disfarçado de solução. Aquilo me atravessou.
Não porque ela era um problema, mas porque eu vi naquele instante a menina tentando sobreviver dentro da mulher que o mundo nunca deixou falhar. Ela não queria um homem perfeito. Ela queria alguém que aguentasse ficar quando a maquiagem emocional borrasse. E foi aí que eu entendi o que muita gente nunca para pensar. Que a beleza, às vezes, é só o disfarce mais elegante da dor. Se você chegou até aqui, é porque não tem medo de olhar para essas verdades desconfortáveis. E por isso, eu te agradeço, de verdade. Este canal não é sobre respostas fáceis. É sobre perguntas que ninguém quer fazer. Talvez você se reconheça nesse vídeo. Talvez tenha amado uma dessas mulheres, ou talvez você seja uma delas. E se for, não precisa se explicar. Apenas saiba que, aqui, você foi vista. Se este vídeo te fez pensar, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me conta nos comentários o que mais te tocou. Aliás, tem 2 vídeos aparecendo agora na tela. Um deles pode parecer leve, mas o outro, bem, talvez você devesse assisti-lo sozinho à meia-noite, com fones de ouvido, quando ninguém mais estiver acordado. Escolha com cuidado, porque depois deles, talvez você não veja mais as pessoas, nem a si mesmo, do mesmo jeito. Nos vemos lá. E obrigado por ter ficado até o fim. Este espaço só existe porque você existe desse lado.